E com o meu divórcio, nós estávamos juntos há 5 anos, né? A gente estava 1 ano e meio juntos quando decidimos vir para os Estados Unidos. Não era o sonho dele, nunca foi. Ele veio por conta do meu sonho e para uma oportunidade melhor para as minhas filhas. Enfim, e daí quando a gente veio, Paulo, como ele era atleta de futebol no Brasil, a gente veio com uma chance dele se tornar um professor de soccer aqui, de futebol. E a gente trocar o nosso visto para um visto de trabalho, ele, né? E nós ficarmos abaixo dele, no caso, né? Mas quando chegou 10 dias do dono do clube fazer isso, aconteceu uma situação com ele e tal, com o dono do clube, e acabou não dando esse papel para o meu ex, né? E daí começou a acontecer várias situações. Ele começou a ficar com muita saudade. Na época, ele só tinha uma neta ainda no Brasil. E saudade dos pais, os pais já com uma certa idade. O pai dele tinha problema de coração e essas coisas. E, infelizmente, o pai dele veio a falecer. O pai dele teve um AVC, mas ficou ainda, né, por algum tempo sofrendo com a doença e tal. E o pai dele veio a falecer. E ele era muito apegado com o pai, né? Ele era o caçula de 3 filhos, a filha mais velha já tinha falecido, enfim, já tinha um histórico, assim, de perda na família. E aquilo ali chocou muito ele, e eu também. Porque por mais que você sabe que quando você está vindo para um outro país e que talvez você vá ficar muito tempo sem poder voltar no teu país, por mais que tu tente se preparar para isso, mas quando a coisa acontece, você vê que você não está preparado. E aquilo ali começou a deixar ele muito deprimido, eu também, porque vendo ele triste, me fazia triste também, as minhas filhas. E aí chegou um determinado tempo, quando começou a questão do Covid, ali, final de 2019, né, começo de 2020, ali meios de 2020, né? E, então ele começou a se preocupar muito com a mãe dele, que a mãe dele começou a ficar muito depressiva por conta de que o pai faleceu. Foram 53 anos de casados, né? Uma vida juntos. E ela começou a ficar muito depressiva, ela só tinha mais um filho lá no Brasil. E eu vendo ele sempre muito deprimido, muito triste, vendo os filhos também, né? A neta crescendo, não conhecia a neta, e aquilo tudo começou a se transformar dentro dele numa depressão. E daí eu cheguei, conversei com ele, eu falei, então, o que tu acha de talvez tu voltar? Eu não tenho como voltar agora, as minhas filhas já têm a vida delas aqui, né? Já tem as amizades, a escola, o inglês e tantas coisas acontecendo na vida delas. E daí a gente conversou e tal, e daí ele falou assim, então eu vou voltar. E daí eu falei, mas a gente precisa ter certeza disso. E ele falou assim, não, eu preciso voltar, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu preciso estar com ela. E por umas 3 vezes, Paulo, eu fui conversar com ele para tentar fazer ele rever um pouco isso. Né? Tentar falar para ele, não, vamos segurar mais um pouco, vamos, tá tão difícil, vamos tentar levar e tal. Daí ele falou assim, não, eu estou decidido. Então eu cheguei para ele e falei assim, olha, não tem como você voltar para o Brasil e a gente continuar junto como um casal. Isso não existe. Vão acontecer coisas contigo lá, vai acontecer coisas comigo aqui. Então é melhor a gente fazer assim, ó, para não haver nenhum problema, você volta, fica com a sua mãe e a gente vê o que vai ser da nossa vida. E nesse meio tempo, Paulo, o meu irmão caçula, o Wagner, com 20, ele tinha feito 27 anos em maio, 26 de maio, e no dia 2 de junho ele foi assassinado Que horror! Na minha cidade. Ele era motorista de Uber e ele foi fazer uma corrida, né? Foi chamado para fazer uma corrida e foi assassinado. Esse meu irmão, eu tinha 13 anos de idade quando minha mãe engravidou dele. Ele era o teu bebezão. filho.
Ele era um filho para mim. Minha mãe trabalhava fora. Quem cuidou do meu irmão dos 2 meses para frente foi eu. Ele era um filho. Eu acompanhei a gravidez da minha mãe, aquela coisa de começar a mover. É assim, ó, igual quando um pai está ali acompanhando. Era eu, porque o meu sonho ter um irmãozinho, né? Até então eu era caçula. E Paulo, assim, ó, o meu irmão deixou 4 filhos e a minha cunhada grávida. Ele começou cedo. Vaguinho começou cedo. Com 18 anos ele foi pai. Paulo, o meu mundo caiu. O meu mundo, o chão se abriu, o céu desceu. Eu não, até assim, me emociona muito falar sobre isso, porque o meu irmão, ele trabalhava em 2 empregos para poder, né, dar conta da família dele. E eu me lembro, assim, que no dia de manhã, na quarta-feira de manhã, eu me acordei normalmente, como eu me acordo muito cedo, fui para correr. E naquele dia eu não consegui correr. Eu peguei e falei para o meu ex assim, vamos voltar para casa, eu não estou conseguindo correr, eu não estou conseguindo me concentrar, não sei o que eu tenho. Eu só cheguei em casa, a minha filha Stephanie falou assim, mãe, a tia Aline colocou no Instagram dela que o tio Vaguinho está desaparecido. Naquele momento, eu já comecei a chorar, eu já comecei a dizer, aconteceu alguma coisa com o meu irmão. Sentiu. Aí eu peguei, e assim, eu senti a presença dele na terça-feira à noite, quando eu fui trabalhar. Eu senti a presença dele. Era 8 horas da noite aqui, no Brasil era 10 horas da noite, foi o horário que ele foi assassinado. Nós tínhamos uma conexão muito forte, eu e meu irmão, muito forte. Então, eu liguei para minha irmã e eu perguntei o que está acontecendo, ela ainda não tinha certeza, né? Ninguém tinha certeza ainda. E daí, nisso, eu liguei para minha mãe já estava na casa do meu irmão mais velho, do Edilson. E quando eu estava com a minha mãe no telefone, o delegado chegou e falou, olha, infelizmente, nós acabamos de encontrar o corpo do Wagner Francisco. E, Paulo, naquele momento, eu não consegui mais falar com a minha mãe, eu não consegui mais... Eu lembro, assim, que eu me desesperei, eu não sabia o que fazer, eu queria pegar um avião, eu queria ir correndo, eu queria... Desculpa. Eu queria estar lá. Eu não consigo imaginar o desespero. Eu queria estar lá com a minha mãe, abraçar ela, porque era o caçula dela, era o xodózinho, vamos dizer assim, era o temporão. Minha mãe dizia, o meu temporãozinho. E daí foi bem na época que o Covid estava tudo fechado. E eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho que ir para o Brasil. Eu preciso estar com a minha mãe, eu preciso estar com a minha família. Minha cunhada grávida de 4 meses, um sobrinho de 9 meses, outra menina de 4 anos e o mais velho de 10 aninhos. Então, assim, foi uma perda muito dolorosa, que dói até hoje, né? Imagina, nunca vai... Ela acalma, a dor ela acalma, mas a gente nunca, né? E daí eu sei que não tinha como, acompanhamos o velório, acompanhamos tudo pelo celular. E, assim, o meu motivo de conversar contigo aqui no canal é dizer para todos os teus seguidores, né, para todos que gostam do canal Perguntas e acompanham o canal Perguntas, é dizer que, assim, a gente não sabe como que a gente vai passar por essa situação da perda sem poder dar assim, apoio para a tua família, para os teus familiares. A gente não sabe se a gente vai conseguir, mas é só colocando em Deus, assim, e pensando, eu estando lá, nada ia mudar. É o que eu pensei, sabe, Paulo? Eu comecei a pensar assim, eu estando lá, infelizmente, não ia impedir disso acontecer. E eu fui trabalhando isso dentro da minha mente, comecei a fazer terapia, precisei começar a fazer terapia, porque, como eu falei, o meu irmão, ele foi como o meu primeiro filho, ele era um filho para mim, a gente tinha uma ligação muito forte. E
E assim eu fui fazendo, e o que eu queria passar para as pessoas é que parece que a gente não vai dar conta, mas a gente consegue. A gente coloca para Deus, pede ajuda dele todos os dias, pede a coragem, a ousadia todos os dias para Deus, e a gente continua. E eu digo para ti, na época, se não fosse a situação do Covid, eu teria voltado para o Brasil. E você já estava ilegal aqui na época, você ia voltar e não ia conseguir, talvez se tornar. Não mais. Eu não estaria aqui, eu não estaria podendo contar essa história de superação, porque é uma superação muito grande, né? A gente passar por uma perda dessa e continuar, enfim. E eu, com certeza, teria me arrependido muito se eu tivesse voltado, porque a minha vida, eu sempre digo, o Brasil é o meu país, eu amo o Brasil, mas o meu coração é metade Brasil, metade Estados Unidos, América, porque eu sou apaixonada por esse país, não pelo poder de compra, não pelo dólar, não, é pela qualidade de vida, é pelas oportunidades, é pelo... Né, a minha filha hoje está casada, Stephanie, eu já vou ser avó, e por tudo que está acontecendo na vida das minhas filhas, na minha vida, tantas coisas, né? Eu só tenho a agradecer essa nação. Eu falo, obrigado, né, por você compartilhar. Eu sei que não acabou ainda, que a gente ainda tem outras partes, que nós temos mais 12 minutinhos para a gente terminar de contar a tua história. Mas, pessoal, o legal aqui no canal Perguntas, que é isso, ó. Isso é realidade que nós, todos nós, independente de qualquer coisa, todos nós passamos, ou então vamos passar por situações assim. Nós vamos perder entes queridos, nós vamos ficar doentes, às vezes, aqui e não ter ninguém para cuidar da gente, praticamente. Fica a Deus dará. Divórcio acontece muito. A vida do imigrante, independente de ser pobre, rico, classe média, independente de religião, cor, credo, qualquer coisa, não é uma vida tão fácil. Existe, claro que existe milhões de coisas maravilhosas, por isso que nós estamos aqui, por isso que vale a pena, mas todo imigrante, independente de qualquer coisa, faz um sacrifício. Tem gente que acha que rico não passa dificuldade, passa as mesmas dificuldades que a gente passa tirando dinheiro, né? Então, tira o dinheiro, o resto, o rico passa as mesmas dificuldades, né? Então, é muito importante você que pensa em vir para cá, saber, você vai perder a mãe, você vai perder o pai, se tudo for normal, você pode perder um ente querido. Às vezes, as pessoas perguntaram para mim um dia, qual que é a pior coisa? Eu morei 4 anos ilegal antes de me legalizar, que me legalizei casando, você sabe disso. Perguntaram para mim, Paulo, qual que é a parte mais difícil de ficar ilegal? A imigração te pega, a polícia te pega. Falei, não. A parte mais difícil é você precisar voltar para o Brasil e não poder ou não querer, porque lembra, a gente sempre pode voltar para o Brasil. Nós não estamos presos aqui nos Estados Unidos. Nós somos livres para voltar, independente de visto, quando você quiser. O problema é que, muitas vezes, dependendo do teu status migratório, caso você vá para o Brasil, você não consegue retornar. Agora imagina você, pessoal, vocês que estão assistindo, ou você que está me olhando. Você faz a tua vida aqui, você consegue, você construiu tua casinha, tua família, tá vivendo aquela vidinha confortável que, graças a Deus, depois de muito suor, você conseguiu. Aí, vou dar um exemplo totalmente radical. Aí, o pai, ou mãe, ou o irmão, no Brasil, precisa de um rim. É rim que a gente tem 2? São rins? Rins. Aí precisa de um rim. E o teu é compatível. O teu que mora aqui nos Estados Unidos. E teu pai, ou tua mãe, teu irmão, lá no Brasil. E agora? Você vai para lá para dar a vida, para dar o rim para eles, e talvez nunca mais volte para os Estados Unidos e tudo que você construiu com a tua família vai para trás? Ou você vai ser egoísta e vai falar, não, eu não vou para dar o meu rim, porque infelizmente eu não posso, porque eu estou ilegal. Imagina você ter que fazer essa escolha entre a sua família e seu pai, ou sua mãe. Não deve ser fácil. Então, eu acho o ficar ilegal nos Estados Unidos é o menos problema do que quando a gente fala de doença, de perca, dessas outras coisas que só quem passou, que sabe que minha avó fez 86 anos. Desde os 84 anos, eu falei, vó, eu vou para o Brasil todo ano no aniversário da senhora. O dia que a senhora morreu, eu não vou. Já deixei claro. Vai vivendo que eu vou visitando a senhora.
O dia que a senhora morrer, graças a Deus que eu tenho essa oportunidade hoje de poder ir. Né? Mas muitas pessoas não têm. Muitas pessoas, às vezes, a família é tão simples que não sabe nem mexer com o WhatsApp. Exato. Né? E a parte mais difícil que nós passamos, eu acho que é a saudade, você não acha? Paulo, a saudade, graças a Deus, hoje a gente tem, né, o WhatsApp, a gente tem como se ver, né? Eu imagino como você que está aqui há tantos anos e tantos outros brasileiros que estão aqui há tantos anos que não tinha essa oportunidade que a gente tem hoje. Mas, para mim, a pior coisa que tem de estar ilegal é uma situação como aconteceu comigo e como tem acontecido com tantas pessoas, né, por conta do Covid, né, tantas pessoas falecendo, e a gente... É uma dor, Paulo, que só quem passa é que pode entender. Não tem como a gente falar, como a gente tentar explicar, não tem. É só passando mesmo para entender o que é isso. Mas eu sou muito agradecida a Deus, assim, por me, né, como eu disse, me dar coragem, ousadia, permanecer aqui. Porque hoje, Paulo, por eu estar aqui, eu posso ajudar os meus sobrinhos que ficaram sem o pai. E a minha cunhada, que ainda se encontra em depressão, ela estava grávida. Ela foi ganhar filha sem o esposo acompanhando ela. Ela teve que deixar os outros 2 filhinhos. Então, eu sempre digo para ela, Deus, nós estamos como num tabuleiro de xadrez. E cada um de nós, Deus usa de uma forma para ajudar as pessoas. E a minha maneira tem sido, vamos dizer assim, financeiro. Eu tenho ajudado, né, como posso. E se eu estivesse lá no Brasil, eu não teria essa forma de ajudá-los, né? Mas eu espero um dia poder ir lá e dar esse abraço tão esperado. Em breve, se Deus quiser. Agora, desculpa, pessoal, que eu estou tossindo aqui.